Oi, meus amigos, hoje vamos começar o vídeo diferente, ou seja, de uma forma mais descontraída para que vocês entendam melhor tudo o que está acontecendo nessa guerra, o conflito entre Israel e o Hamas. E se faz necessário que assistam aos vídeos o lado de cá da história de Israel e a Palestina, o outro lado da história, aqui no nosso canal, não é? O link eu vou deixar aqui. Vamos fazer hoje, amigos, um jogo de perguntas. Eu estava conversando com uma seguidora nossa e ela sugeriu que fizéssemos um vídeo com perguntas rápidas e respostas. Eu me chamo Sinésia, sou professora e o nosso canal, O Meu Mundo Através das Histórias, que adora histórias, continua falando desse conflito, dessa guerra que tem destruído tantas vidas, sonhos e famílias. É realmente impactante. Temos, amigos, visto invasões, sequestros, não é mesmo? E o atual confronto hoje já deixou mais de 5.000 pessoas mortas entre israelenses e palestinos. E eu te pergunto, o conflito entre Israel e a Palestina se trata de um conflito religioso? E eu te respondo, não, embora se tenha traços religiosos, não podemos dizer que essa guerra é movida pelas crenças judaicas ou islâmicas, porque outros fatores estão inclusos. Segunda pergunta: quando de fato começou esse conflito entre Israel e a Palestina? Há quase 2.000 anos, quando o povo judeu era obrigado a viver separadamente da maioria cristã ou muçulmana, como também eram negados os direitos básicos de trabalho em diversos países da Europa. 3. Sabemos que no dia 14 de maio de 1948, Israel proclamou a sua independência. E o movimento sionista liderado por David Ben-Gurion declarou a sua independência, como eu disse no início. E eu te pergunto, e por que não fez o mesmo com a Palestina? Vamos lá. A ONU, em 1947, criou o Estado de Israel e o Estado da Palestina, dividindo assim as terras com 55% para os judeus e 45% para os muçulmanos. Os judeus tiveram na divisão das terras aquelas terras mais férteis, só que eles não aceitaram a proposta. E em 1990 ficou garantida a Palestina por meio de um acordo chamado Oslo, o domínio territorial de algumas áreas, mas não houve a criação de um Estado social, resultando de um governo provisório da Autoridade Palestina. 4. Quais são os refugiados palestinos e onde eles vivem? São os refugiados da antiga Palestina, mandataria e seus descendentes. Muitos vivem em campos de refugiados na faixa de Gaza, Cisjordânia, Líbia, Síria e outros países. Seu status de refugiados permanentes e ausência de um Estado palestino, essa questão é algo muito mais complexa e de difícil resolução. 5. E o que significa a linha verde? A linha verde é o nome dado à fronteira entre Israel e a Cisjordânia. Ela tem esse nome porque foi traçado por um lápis verde entre os generais de Israel e da Jordânia após a Segunda Guerra Mundial. 6. E o que foram a primeira intifada e o acordo de Oslo? A primeira intifada aconteceu após 20 anos de ocupação israelense e uma nova geração de palestinos que decidiram rebeliar-se devido à falta de perspectiva de um futuro melhor. Os civis palestinos transitavam livremente em território israelense, sem possuir cidadania. Como sabemos, o Estado de Israel foi criado no Oriente Médio e a sua tradição judaica que indicava que aquela área em que o Estado de Israel estava localizada era a terra prometida por Deus,
ao primeiro patriarca chamado Abraão e seus descendentes. E Oslo foram uma série de acordos criadas na cidade de Oslo, na Noruega, onde o governo de Israel e o presidente da Organização para a Palestina, Yasser Arafat. Vamos ficando por aqui. Aguardem, a segunda parte do vídeo sairá na quarta-feira e vamos para as notícias mais recentes sobre a guerra tão triste que está acontecendo. As forças de defesa de Israel anunciaram ter bombardeado 150 alvos subterrâneos do Hamas. Hoje, 28 de outubro de 1923. Tudo isso que está acontecendo, amigos, é desesperador. Mas podemos sim fazer uma corrente da paz, porque para Deus nada é impossível. Vamos mentalizar coisas boas para essa gente. Para os governantes envolvidos, mais amor ao próximo. A nossa palavra de hoje não poderia ser outra: paz. Paz, outra palavra não existe para esse momento tão triste e cruel da nossa história. Se estão gostando desse bate-papo, desse jogo de perguntas e respostas, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal, compartilhem e vamos para mais uma semana. Que vocês tenham uma semana repleta de luz. E não se esqueçam, vamos continuar na nossa corrente da paz. Um grande abraço e aguardem até o próximo vídeo. Obrigada sempre, gratidão sempre.